Veja no ICL Notícias, segunda edição. I have said I will always ensure Israel has the ability to defend itself. Persona non grata. Israel proíbe secretário-geral da ONU de entrar no país depois de Antônio Guterres adotar tom moderado sobre ataque de mísseis do Irã. Do nothing to support the cause of the Palestinian people. A crise das apostas no futebol. É muito mais que um patrocínio. Duas bets que patrocinam 5 clubes do Brasileirão ficam de fora da lista de empresas autorizadas pelo governo federal. Caso Silvio Almeida. O depoimento da ministra Aniele Franco à Polícia Federal sobre denúncia de assédio sexual. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Estamos ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira, no YouTube e também na Pop TV, para você que nos assiste do Rio Grande do Sul. Voltamos a falar mais um dia com a escalada do conflito. O governo do Líbano está contabilizando mais de 1.000 mortos em 2 semanas, desabrigados, muita gente ferida, mais ou menos aí cerca de 6.000 feridas depois de ataques israelenses no país. Esse é um dos assuntos que a gente vai falar aqui nesta edição do ICL. Boa noite, Chico Sá, boa noite, Rodrigo Viana. Gabi, Chico. Boa noite. Mais um dia cheio, a gente até abriu, né, a nossa escalada falando sobre o secretário da ONU sendo considerado persona non grata por Israel, né? O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, simplesmente porque Israel diz que o Guterres não condenou de forma inequívoca, né, os ataques do Irã. Sim, eles querem alinhamento completo, né? Então, Israel exige nada mais do que submissão completa à sua política. Zero crítica à invasão no Líbano, à morte de crianças, ao extermínio em Gaza. Inclusive, não é a primeira vez que isso acontece, né? Que Israel diz que declara alguém como persona non grata, não pode entrar no país. Vamos falar já sobre isso. Pois é, Israel usou o seu tom de arrogância. Os donos da verdade, né, têm certeza absoluta, né? Bom, o povo escolhido, né? Então podem fazer o que quiserem. Israel usou de arrogância absoluta ao declarar que o secretário-geral das Nações Unidas é persona non grata. Isso está nas manchetes no mundo inteiro, né? O acusa de apoiar terroristas, estupradores e assassinos. Isso é um método bolsonarista. São os extremistas que governam Israel. Ele não defendeu terrorista, estuprador, assassino. Isso não faz o menor sentido. O que o secretário-geral da ONU, o português Antônio Guterres, fez foi não se alinhar com o massacre cometido com Israel. E hoje, ao abrir a sessão da Assembleia Geral da ONU, a reunião na ONU, ele condenou, sim, os ataques do Irã com mísseis, diz que essa política de olho por olho, dente por dente, não vai terminar bem, é o óbvio, né? Mas também exigiu, Gabi, o secretário-geral da ONU, respeito à soberania libanesa. Israel invadiu como se fosse assim o quintal, passou por cima da fronteira e entrou no Líbano. Aí pode. O secretário-geral da ONU condenou os ataques com mísseis promovidos pelo Irã, mas não transformou isso no começo da história, porque a história não começa com os ataques iranianos, com os mísseis. A história tem que ser contada inteira. Israel ocupa de maneira colonial, de maneira selvagem, de maneira ilegal, terras palestinas. Israel existe porque a ONU, numa sessão logo depois da Segunda Guerra Mundial, coordenada por um brasileiro, aprovou a criação de um Estado para o povo israelense, para o povo judeu. E junto com isso dizia, vai haver um Estado palestino. Israel existe por mandato da ONU.
E agora tenta atingir o secretário-geral da ONU, que simplesmente critica o fato de Israel hoje ser um Estado fora da lei. Sabe aquela coisa, os fora da lei? Do bang bang? Israel é isso, é um Estado fora da lei. Um Estado que entra na casa dos outros, massacra, mata e ainda ameaça quem diz, olha, isso não está certo. É isso que fez Israel. A Gabi falava, já fizeram outra vez, né? Foi com o presidente Lula. Além do Antônio Guterres, que foi declarado persona não grata, o Lula foi declarado persona não grata quando disse que era um genocídio o que Israel estava fazendo em Gaza e comparou com a matança de Hitler em relação aos judeus. Lembra, Chico? Aí sim. Foi declarado persona não grata. Sabe que eu sempre me lembro de uma entrevista, estava contando aqui antes de começar o programa. O Franklin Martins era ministro da comunicação do Lula. E ele não podia entrar nos Estados Unidos, tinha um veto lá, porque ele tinha participado, na época da ditadura, do sequestro do embaixador norte-americano. Então ele foi declarado para sempre impedido de entrar nos Estados Unidos. Foi dar uma entrevista no Roda Viva e perguntaram, você é ministro do Lula? Como é que vai ser? O Lula vai viajar para os Estados Unidos e você não vai poder entrar? Ele falou, olha, eu acho que os Estados Unidos e eu podemos lidar perfeitamente com essa... com essa ausência. Com essa ausência. Os Estados Unidos não vai sentir tanto a minha falta e nem eu, de entrar lá. O Antônio Guterres, português, vai conseguir lidar com essa dificuldade para entrar em Israel, porque ele está proibido, inclusive, de entrar em Israel. Sim. Exato. Isso diz mais sobre Israel do que sobre o Guterres. É um Estado fora da lei que não aceita a entrada do secretário-geral da ONU. É isso que está acontecendo. Bom, Israel também, além de arrogância, tem uma postura que eu diria sádica ao se referir ao que vai fazer daqui para frente. Vocês viram a outra manchete? Israel promete resposta dolorosa, quase com sabor de dizer que vai impor a dor aos seus adversários, aos seus inimigos. Resposta dolorosa. Esse foi o termo escolhido pelo perverso, sádico Netanyahu. Mais dor do que já impôs em Gaza, com 40 mil mortes, mais da metade mulheres e crianças. Mais dor do que está impondo no Líbano? Provavelmente sim, é o que ele está pretendendo. Israel diz assim, o governo israelense, nós vamos redesenhar o mapa do Oriente Médio. Olha a arrogância. Nós vamos redesenhar o mapa do Oriente Médio. E está previsto atacar o Irã, destruir o programa nuclear iraniano e fazer o que Israel quiser. Vão fazer e dar uma resposta dolorosa, né? É a promessa de Netanyahu. Bom, Israel teve que lidar hoje com as primeiras baixas oficiais na guerra. 8 soldados das forças especiais, aquelas primeiras que fizeram a incursão no Líbano, morreram. Isso foi confirmado pelas autoridades israelenses. Tem manchete aqui do G1, 8 militares israelenses morrem em conflito com o Hezbollah no Líbano. O Globo também traz a mesma informação, que isso aconteceu durante os confrontos com o Hezbollah, um dia depois do ataque de mísseis no Irã. E o R7 também aqui, a gente traz manchetes de vários sites confirmando esta informação. 8 mortos, 40 mil mortos. 41 mil hoje, número atualizadíssimo. 41 mil. Israel chora os seus mortos, todo mundo chora os seus mortos. 8 militares. Em Gaza, 41 mil civis. Essa é a contabilidade da morte, das respostas dolorosas que esse criminoso chamado Netanyahu está prometendo continuar impondo ao mundo. Equivalente a cidades inteiras, né? De alguns países. Sim, 40 mil, a gente fez essa conta algumas vezes, numa população de 2 milhões. Em Gaza é muita coisa, né? É muita coisa. Bom, o que a gente pode observar e prever, infelizmente, é que Israel não vai ter sossego enquanto adotar essa política. E pior, não é só o Estado de Israel, as comunidades judaicas, muitas delas críticas, inclusive, a Israel, tem judeus em Nova York super críticos a Israel. No Brasil também, uma parte da comunidade judaica não aceita esse tipo de massacre. Na Europa, né? Então eu não estou dizendo que os judeus têm que pagar pelo... Não, mas infelizmente vão se tornar alvos. O mundo vai se tornando um lugar pior para se viver por causa dessa política. E
a gente pode esperar momentos dolorosos, sim, mas não só para o Irã, onde moram os persas, muçulmanos, iranianos. Não só para os árabes. Momentos dolorosos também para as comunidades judaicas mundo afora. É uma situação realmente bastante complicada. Tomara que isso não chegue aqui no Brasil. Tomara que não, né? Tomara que não. Bem, daqui a pouco nós vamos voltar a falar sobre a reunião na ONU, a análise dos próximos passos, do que pode acontecer, porque Israel já avisou que vai atacar de volta o Irã. Vamos conversar com o Leandro Demori, com a Heloísa Vilela, que acompanhou toda a reunião da ONU e vai fazer aqui um resumo para a gente, né, Gabi? Então, antes disso, abrimos aqui aquele parênteses para voltar aos temas do Brasil. Eleição, né, gente? Faltam 4 dias. 4 dias para a eleição municipal. Hoje eu andei bastante pelo centro de São Paulo, aliás, 37 graus, não estava fácil caminhar ali pelo centro de São Paulo, e senti aquilo que o Chico também tinha falado, a gente já tinha falado aqui um pouco. No centro da cidade, da capital paulista, aí se equilibra a presença de rua da campanha do Boulos. A campanha do Boulos está presente no centro da cidade. Eu moro na Zona Sul, lá para o lado de Santo Amaro e tal. Lá, o Ricardo Nunes é super dominante. Não é Zona Sul aqui mais próximo, é lá, né? Zona Sul mais lá para dentro. O Ricardo Nunes é quem domina. Mas quando você vai caminhando em direção ao centro, aí tem um equilíbrio de forças na rua. Sinto a campanha do Boulos com um pouco mais de presença na rua. Mas, além disso, uma novidade dessas últimas horas, a gente pode dizer assim, é essa defesa do voto útil já no primeiro turno. A gente falou disso ontem, tem um manifesto já rodando, artistas intelectuais lançaram um manifesto pelo voto útil em Boulos e dizem querer evitar um segundo turno trágico em São Paulo. O que seria esse segundo turno trágico? Ricardo Nunes contra Pablo Marçal. Hoje, eu acho que é o menos provável, mas pode acontecer. Não está descartado não, totalmente. Porque tem um tríplice empate, maioria das pesquisas com Boulos e o Nunes um pouco na frente. Mas o Marçal pode atropelar. Ah, provavelmente ele atropela tirando votos do Nunes. Sim. Mas e se não acontecer isso? E se o Marçal for ao segundo turno e o Boulos faltar assim um pouquinho para ele ir ao segundo turno? Por isso que tem artistas, intelectuais, personalidades aí pedindo, olha, você que está pensando em votar em outros candidatos, é principalmente voltado para o pessoal da Tabata, né, esse manifesto. A Tabata está com 8%, 10% dos votos. Né, fazendo um apelo, vota logo no primeiro turno no Boulos para evitar que 2 bolsonaristas cheguem ao segundo turno. É claro que isso não parte da campanha do Boulos, que criaria um problema sério com a Tabata, né, Chico? É deselegante. Sempre foi voto, essa chamada do voto útil, historicamente, sempre foi considerado uma coisa muito delicada, deselegante, porque o primeiro turno existiria exatamente para isso. Você vota no candidato que você quer. Eu concordava muito com essa tese. Até 2018, quando eu vejo a extrema-direita chegar no Brasil de uma forma pesada, como a gente sabe. Então, diante de alguns cenários eleitorais, eu acho o voto útil necessário. Não tenho o menor pudor mais e já tive muito. É porque extrema-direita agora, né, Chico? O cenário é outro. Não é mais aquele jogo civilizado entre PSDB e PT, gente. A gente está falando em barra pesada. Exato. A gente está falando em barra pesada que pode, que desequilibra na democracia e tira futuro do país. Entregar a cidade de São Paulo à extrema-direita não é brincadeira. Tanto que você tem, inclusive, financiadores da campanha da Tabata, como a escritora Beatriz Bracher. Ela é a 3ª maior doadora da campanha. Ela está na defesa do voto útil. Ela também está nesse manifesto. Está na defesa do voto útil. Então, não é assim, eu ouvi falar, não. É coisa séria. As pessoas estão espantadas. É pequena essa possibilidade, mas há. Existe, Então, esse voto útil, essa campanha, ela já esticou ao ponto de chegou a apoiadores da Tabata mesmo, apoiadores que deram dinheiro, que estavam na campanha, porque é algo muito urgente. É urgentíssimo. E olha, a gente pode pensar em cenários também. Gabi, vamos dizer que aconteça o mais provável, que seja o Boulos no segundo turno contra Ricardo Nunes ou contra o Pablo Marçal. O que será que vai fazer a Tabata? Né? Muita gente brinca, será que ela vai para Paris ou vai para o Recife? Né? Já que o companheiro dela deve ser eleito no primeiro turno, o João Campos. Eu acho improvável que ela se mantenha numa postura de neutralidade, né?
total. Até porque você tem o partido, o PSB. Gente, é o vice do Lula. O Lula viaja, o país fica com o PSB do Geraldo Alckmin. O Márcio França, que foi governador de São Paulo e que é uma liderança importante do PSB. Então, tem várias lideranças. O Capelli, que teve no governo do Lula, é filiado ao PSB. Então, tem lideranças importantes do PSB que certamente vão trabalhar para que a Tabata, ainda que não vá para o palanque, não faça uma campanha assim super entusiasmada, declare o voto para trazer o maior número possível de votos que forem para ela no primeiro turno, para o Boulos no segundo turno. Então, eu acho que esse é o cenário mais provável, né? Se a Tabata for para uma postura, né, para mim é igual, eu acho que ela vai cometer um erro. E não parece ser a posição dela. Eu creio que não. Não vai parece ser a posição dela. Pode ser que a gente quebre a cara, mas eu acho que a Tabata não é o Ciro. Acho que a Tabata não vai fazer igual o Ciro. O Ciro tinha muito ressentimento, porque o Ciro estava vendo aquela era a chance dele e estava se esvaindo. A Tabata não. A Tabata está no começo da carreira, vai sair dessa campanha maior do que entrou, já está saindo. Já está saindo. Então ela pode fazer movimentos ainda com muito mais calma do que o Ciro. Gabi, diga. Não, eu ia só acrescentar, Rodrigo, que até se ela não manifestasse o apoio claro, iria até contra o que ela tem manifestado na campanha dela. Ela tem feito um ataque muito direto ao Marçal e à extrema-direita, né, fake news e a tudo que ele prega. Então, se ela não declarasse, seria deixar à mercê do que poderia acontecer. Então, acho que seria um contrassenso. Bem lembrado, Gabi, bem lembrado. Boa observação. Eu também acho. Então, eu acho que para acumulação de forças, pensando na carreira, na projeção futura dela, ela deve achar uma maneira, um discurso em que ela não adere, porque ela quer ser uma alternativa no meio do caminho, então ela não pode aderir também ao Boulos, né? Ela não adere, mas também não vai fazer o jogo de é tudo igual, porque não é tudo igual. Se ela fizer isso, seria desonesto com o eleitor. Assim como quem é de esquerda e vota no Boulos, sabe que Tabata não é igual ao Ricardo Nunes, de jeito nenhum, apesar da discordância que podemos ter, eu, por exemplo, em relação ao que ela fez nas reformas, no voto das reformas ali, Previdência, Trabalhista e tal, que ela teve uma postura liberal, né? E acabou votando contra o interesse, no meu entendimento, contra o interesse do povo trabalhador. Mas nas questões de democracia, dos costumes, dos direitos das mulheres, ela é firme. Então tem uma diferença, é claro que tem. Claro que tem. Então, acho que isso é importante ficar bem estabelecido. Ela tem uma dedicação ao campo da educação, que é muito importante, né? Também. Então, tem que fazer uma diferenciação e saber não jogar tudo assim, como se fosse tudo a mesma coisa, né? Como se fazia no passado. Algumas pessoas. Fernando Henrique, tudo direito igual o Malu. Não é, gente. Não é igual o Fernando Henrique, passou a faixa para o Lula, teve uma postura civilizada, construiu políticas sociais, não com a mesma ênfase que o Lula, mas construiu algumas que depois o PT ampliou. Exato. Então, é diferente, é muito diferente da direita tradicional, né? Apesar de um liberal ou talvez neoliberal no campo da economia. Bom, só para a gente dar uma passada, vocês querem chorar um pouquinho? Mas já? Logo no começo, assim? Vamos chorar. Bolero, momento bolero da política. Isso é bom. Cuiabá, gente. Olha quem é que está liderando, sai da Tabata e vai para Cuiabá. Olha o personagemzinho que está liderando as pesquisas. Eu não acredito. Eu não acredito. Abílio Brunini. Eu não acredito. Eu não acredito que o povo do Mato Grosso vai fazer isso. Pois é. Abílio do PL. Meu Deus do céu. Para quem não lembra, ele tumultuava muito as audiências do Congresso Nacional. Ele fez o mandato dele em cima do tumulto, da provocação, quase infantil. É um pouco Pablo Marçal, talvez sem a mesma violência, mas tinha também um sentido violento naquilo que ele fazia. A mesma coisa. É pior do que o Bolsonaro. É um tipo de, assim, pelo amor de Deus. É um tipo asqueroso, eu diria. Abílio Brunini, PL, 32% segundo a pesquisa da Atlas. Para minha surpresa, Cuiabá, no Mato Grosso, o segundo colocado é do PT. O Lúdio, do PT, tem 24%. E o Eduardo Botelho, do União Brasil, tem 17,9%. Os dois estão disputando para ver quem é que vai contra o Abílio no segundo turno. Tem o cenário do segundo turno, segundo a Atlas, em Cuiabá. Pesquisa de hoje, tá, gente? Pesquisa de hoje. Vamos para o segundo turno aqui, a próxima tela, por favor. Olha só, o Abílio ganharia do candidato do PT, 44-33. Gente, cadê o juízo desse povo, meu Deus? Cadê o juízo? É questão de juízo. Mas, Mato Grosso votou majoritariamente no bolsonarismo. Mas já passou um tempo, né? Dá para saber o que aconteceu no Brasil, né? Pegando fogo, né? Pelo amor de Deus. E ele perderia do Eduardo... Perderia não, empataria com o Eduardo Botelho numa simulação do segundo turno. Agora vamos para uma cidade de médio porte no Ceará, para a gente não ficar só nas capitais.
importante aqui. Vamos para o interior do Ceará, ver como é que está Grande. Juazeiro do Norte. Se eu chamar de médio porte, estou ofendendo a turma lá, né? Discordo, minha mãe mora lá agora. Morei muito tempo em Juazeiro, discordo do médio porte. Cidade de grande porte. Cidade de grande porte. É. Então, cidade de grande porte no Ceará, Juazeiro do Norte. Sua mãe mora lá? Depois de Fortaleza, né, a grande cidade. É como se fosse Campinas, em São Paulo, Niterói, no Rio, cidade. né? Então, é um colégio eleitoral importantíssimo no Ceará. Gleidson Bezerra está em primeiro lugar, o candidato da direita. Atual prefeito. E o Fernando Santana, do PT, tem 46% com o apoio do governador, né? Um ex-prefeito com o apoio do governador. O Ciro entrou muito na campanha do Gleidson Bezerra. Ele apostou bastante. Tem gente que diz, Bolsonaro contra Lula. Discordo, acho que é mais o Ciro. O Bolsonaro, nessas cidades tipo Juazeiro, que aí você pega Campina Grande, Petrolina, o Bolsonaro não apareceu, não existe. A grande mídia atribui porque é para fazer a briga Lula-Bolsonaro. Mas aí é o Ciro, em outras cidades são lideranças regionais. Eu discordo dessa briga Bolsonaro-Lula, porque o Bolsonaro simplesmente, as pessoas não citam ele. Tem até alguém que esse é o candidato Bolsonaro, mas discretamente. Assim, tira voto, né? Tira voto, não é uma grande vantagem. Mas foi bolsonarista nos verões passados, o Gleidson. Agora, Fernando Santana, você acha que tem... Porque aqui são 2 candidatos só, deve resolver logo, né? Lá, assim, 1.000 votos, não chegou a nem 1.000 votos, não deu na contagem de ter segundo turno. Então vai ser decidido agora, de qualquer jeito. Turno único, né? E aqui o Fernando Santana tem apoio do governador, né? Apoio do Camilo Santana, que entrou com tudo agora na campanha. Ministro agora, né? Ex-governador. Ministro da Educação. Então, é uma candidatura que pode crescer aí na reta final. Vamos ficar de olho também, Fortaleza e Juazeiro, os 2 principais colégios eleitorais lá no Ceará. Gabi. Muito bem, temos um panorama aí das eleições municipais em algumas cidades. E a gente vai virar um pouquinho a página para falar sobre bets, né? Sai um duro golpe contra as bets. As apostas online não podem mais ser pagas com cartão de crédito. Isso desde ontem a gente ficou sabendo a respeito dessa informação, a imprensa de maneira geral. Hoje, nessa quarta-feira, a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços resolveu se antecipar à regulamentação do governo federal e decidiu pela proibição desde já. Então, o Ministério da Fazenda pretende proibir o pagamento de bets com cartão de crédito a partir de janeiro do ano que vem, mas na prática, então, a associação já decidiu, já está valendo. Vamos chamar o Leandro Demori para conversar com a gente nessa quarta-feira? Ele já está aqui com a gente para falar a respeito disso. Demori, boa noite, querido, bem-vindo. Boa noite, moçada, como estamos? Estamos bem, Demori. Com essa notícia aí, olha, realmente já não era sem tempo, né, gente? Mas porque... é que mexe com o interesse também das financeiras. Muita gente deixa de pagar o cartão de crédito, saldar o cartão de crédito, porque jogou nas bets. Então, é interesse diretaço. Mas ainda assim é positivo, né, Demori? Positivo, muito bom. A medida é boa. Porque o endividamento, de fato, recai para a medida é boa, mas não é uma bondade dos banqueiros. Não tem almoço Brasil. Grátis, Chico sabe. Diga, Demori. O Rodrigo Viana matou meu comentário em uma frase, então eu vou ficar calado por 2 minutos aqui, vocês deixam a coisa andar. Ou seja, mas é basicamente para dar a resposta antes do comentarista falar. Não, pelo contrário, ótimo apresentador, então eu tenho que trabalhar menos, Rodrigo, que é o meu objetivo de vida, inclusive, daqui para frente. Mas é isso, como diz, né, eu não sei se é uma expressão que se usa no Brasil todo, né, mas aqui no Sul se usa briga de cachorro grande, né, não sei se ela é sim. espalhada, né. Então, isso é briga de cachorro grande, gente. O que acontece? A pessoa com esse endividamento muito rápido, né? Foi uma coisa exponencial, as bets também, esse último ano estourou, né? A pessoa deixa de pagar o cartão da loja Riachuelo do Flávio, não sei o que, deixa de pagar a conta da loja Renner, atrasa a conta da Vivo, atrasa a conta da Claro, a pessoa já tá rolando no cartão de crédito ali. Vamos lembrar que a gente teve um programa importantíssimo do governo federal esse ano chamado Desenrola, para você renegociar dívidas de cartão de crédito. A gente até deu uma entrevista de uma menina aqui no começo do ano, né? E saiu em vários lugares do Brasil também. Gente que conseguiu negociar 80%, 90% das dívidas. A pessoa tinha lá R$6 mil de dívidas, a dívida virou R$400 pagos em 24 vezes. Há uma tendência, Gabi, de muitas das pessoas que passam a vida endividadas
Tem gente que não se importa, passa de vida endividado, com o nome no Serasa, faz outro cartão em outro banco virtual, aí não consegue mais a conta da Claro, muda para Vivo, depois muda para TIM, depois dá um jeito de rolar a conta da Claro e volta para Claro. Tem gente que infelizmente vive nesse caos financeiro, né, por condições várias aí. A tendência é que várias pessoas que participaram desse programa Desenrola e conseguiram resolver a sua vida voltem a se endividar. Qual o grande problema? Elas estão se endividando com as bets e não estão pagando as outras contas. Então é briga de cachorro grande. Vejam, Rodrigo, por que o Campos Neto acordou um dia preocupado com bet, meu camarada? Ele não tá preocupado com a dona Maria lá, que tem o Bolsa Família, que vai ter 1 litro de leite a menos no final do mês, né? O negócio é muito maior, é a compra nas Americanas e tal. Lembrando que todas essas empresas viraram financeiras, né? A Lojas Renner, a Riachuelo, todas elas têm um banco dentro, as pessoas não se dão conta disso. Atenção, quando você vai lá na loja Renner e faz o cartão da Renner e faz lá um parcelamento, se você atrasar aquele parcelamento, você tem um juro muito próximo do juro bancário. Essas empresas, elas viraram bancos também, viraram financeiras, né? Então é claro que uma grande briga de cachorro grande por trás dessa história, mesmo, claro, sendo uma coisa positiva. Muito bem, é isso, gente. Saiu também ontem a lista das bets que estão autorizadas para continuar operando no Brasil, né? Isso é muito importante. São quase 200. São 193 sites ligados a 89 empresas diferentes. Então, 2 bets são que patrocinam clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Ficaram proibidos agora. Ficaram de fora. De fora Exato. Da lista, tá. A Esportes da Sorte e a Stake são essas 2 que eu estou citando aqui. A Esportes da Sorte tem contratos que superam R$500 milhão na Série A. Patrocinam, por exemplo, Corinthians, Bahia, Atlético Paranaense e Grêmio também. E a Stake estampa a camisa do Juventude. Então, importante aqui, a Esporte da Sorte alega que cumpriu todas as exigências, acredita que está fora da lista por algum erro do governo federal. E aí diz que está em contato com a Secretaria até de Prêmios e Apostas para tentar resolver essa situação. A Stake ainda não se manifestou. E a Vai de Bet, que a gente tem falado muito aqui também, teve o contrato rompido com o Corinthians, não aparece na lista das autorizadas também. A empresa que a gente tem falado muito dela porque ela é alvo da Polícia Federal. Então, por lavagem de dinheiro... Também. As duas são, né? Ou aqui fase do Corinthians. Sai, vai de bet e entra Esportes da Sorte. Exato. As 2 investigadas na Polícia de Pernambuco e as 2 proibidas na lista do governo federal. Essa segunda que eu citei, né, que é a Vai de Bet, é a do Gustavo Lima, né? Atrelada ao Gustavo Lima, o Garanto Propaganda. Você ia falar, Chico? Não, era isso. Que fase do Corinthians nesse sentido. E já teve o rolo lá com a primeira Bet e o rolo no contrato. No contrato tinha laranja entre a Bet e o Corinthians. Tinha um laranjal inteiro. Foi o Juca Kfouri que denunciou. Exatamente. Demore. Chico, lembra a semana passada que a gente falou que quando esse negócio começasse a bater no futebol ia ter uma quebradeira geral? A gente falou isso aqui uma semana atrás. Sim. Lembra? Sim. Na semana passada. Qual é a dúvida agora que eu tenho? É o seguinte, a Stake, um time pequeno como Juventude, em termos de financeiros, né? Tem o seu patrocinador master ali. Essas empresas agora, elas vão honrar os contratos com os clubes? O Corinthians acaba de trazer o holandês o Memphis Depay, até onde eu sei, é contrato com o Bet também. Total. É Esportes da Sorte que banca. Tá no contrato. Esportes da Sorte. E aí, vai pagar o salário do cara? Vai pagar a transferência do cara? Olha que a gente avisou aqui semana passada, essa brincadeira aí pode quebrar a Série A brasileira, gente. Não é palhaçada. Pode paralisar a Série A. Eu não acharia tão ruim se suspenderem os rebaixamentos. Tô brincando. eu vi alguém feliz aqui com ele. Mas pode paralisar, porque mesmo, a grana desses clubes é toda desses caras. Sim. Exatamente. Os caras botam um caminhão de dinheiro ali dentro, pagam salário de jogador, são sócios de transferências, eles trazem esses jogadores para fazer marketing. Eu lembro ano passado, ano retrasado, quando veio o Luis Soares pro Grêmio, né? Aquilo ali foi um empresário que botou um dinheiro do ramo de arroz, né? Pelo menos arroz a gente pode comer, né, Gabi? Bet não dá para comer, só se comer o celular, né? Sim. E aí botou o dinheiro lá e tal, aquela coisa. E aí faz toda uma engenharia financeira, porque atrela o marketing da marca, o cara tem uma série de exposições para fazer, então assim, é um produto terceirizado que está jogando nos clubes, né? É quase como se você comprasse um cavalo, de fato, né? Na negociação, a negociação é essa, uma negociação de jockey. E aí agora,
Olha, dos clubes brasileiros da Série A, Gabi, que eu lembre, que não tem patrocinador master na camiseta é Grêmio e Inter, que é o Banrisul. Eu não lembro de mais nenhum outro que não tenha Bet. O Palmeiras tem o Crefisa. próprio banco. O Palmeiras tem o próprio que é o próprio banco. É isso aí. O Palmeiras tem a Crefisa, que também não é muito boazinha, mas enfim, eu não vou entrar nisso. Mas aí é outro departamento. Nos empréstimos com os velhinhos e tal, no consignado, né? Faz outras maldades, mas não chega a ser não é uma bet. Não é outro departamento. Então é assim, vai afetar toda a Série A. Mas se você pegasse, Rodrigo, os donos da Crefisa, os donos das bets, e colocassem no templo lá em Jerusalém, Jesus ia dar de chicote em todos eles. Apanhava todo mundo. Na cena da Apanhava todo mundo. Na cena bíblica, banqueiro e dono de bet, todo mundo ia levar chicotada. Não tem como, né? Não ia sobrar ninguém. É isso aí. A gente teve O único episódio de violência, né? O único episódio de violência na vida de Jesus foi para sentar o pau em agiota e vendilhando o tempo. Deu uma cadeirada. E a gente compreende muito bem. Deu uma cadeirada lá no Deu uma cadeirada ao estilo daquela época. Isso. E a cadeira era pesada naquele tempo. Dependendo da cadeira, hoje ainda é. Depende. Mas a gente teve decisões importantes, né, de ontem para hoje, relacionando as bets ao mundo esportivo, que foi também a TV da Bahia proibindo propaganda, né? Primeira vez que a gente está vendo uma emissora se posicionando a respeito disso, proibindo propaganda de bets. Deu régua e compasso e exemplo, né? Tá tudo aí. A Bahia deu régua e compasso. Foi. Bahia sempre na vanguarda, né? É para isso... Ô Gabi, é para isso e outras coisas que tem TV pública num país soberano como o Brasil. Espero que as pessoas aprendam para que serve uma televisão pública. Exatamente. Ou tá todo mundo certo na Europa, ou a gente tá errado aqui no Brasil, né? Porque os europeus todos têm televisão pública e, no geral, são líderes de audiência. A televisão pública, ela consegue abrir mão de independência porque tem o dinheiro do contribuinte para segurar, né? É isso aí, gente. Vale a pena lembrar desse caso também, porque é um marco importante nessa história toda e a gente ainda vai ver o desenrolar de outras histórias, né? Porque os casos estão se desenrolando, o negócio está crescendo e as empresas estão tendo que se manifestar. Vamos mudar um pouco, virar um pouco a página para falar um pouco sobre internacional, né? Sobre o Oriente Médio, continua muito tenso, escalando a história toda, né? O conflito. Um dia depois dos ataques de mísseis, a gente falou sobre isso muito aqui ontem no ICL Notícias segunda edição, porque a gente tinha cerca de 200 mísseis ontem sendo disparados em Israel, né, Irã contra Israel. O principal temor de especialistas e também da comunidade internacional é de uma guerra regional total. E Israel também começou operações militares por terra no Líbano, foi isso, inclusive, que gerou essa resposta do Irã, né? Então, hoje a gente teve o Conselho de Segurança da ONU se reunindo, o Rodrigo falou a respeito disso na abertura, teve como convidados, né, os embaixadores de Israel do Irã também, reunião foi aberta pelo secretário-geral da ONU, que é um fato pouco comum, o Antônio Guterres. Daqui a pouco a Elô vai estar aqui com a gente vai voltar a falar a respeito desse assunto, porque ela acompanhou toda a reunião do Conselho da ONU, né, de Segurança, trazendo todos esses detalhes para a gente. E aí o Guterres, ele condenou o ataque do Irã, importante dizer isso, só que Israel queria mais, porque o Guterres também pediu pela soberania do Líbano, né? Então Israel, nesse momento, ficou, não, aí já é demais, né? Soberania do Líbano, como assim? Então, antes mesmo dessa reunião começar, Israel declarou que Guterres era uma persona não grata, algo que já aconteceu com o presidente Lula aqui no Brasil também, proibiu o secretário-geral da ONU de entrar no país e disse que Guterres não condenou de forma inequívoca, que era o que eles queriam. Inequívoca foi um termo que eles usaram para falar a respeito disso, sobre os ataques do Irã. Olha só o que disse o Israel Katz, o embaixador, né, o ministro das Relações Exteriores de Israel. Abre aspas, então, para ele. Qualquer um que seja incapaz de condenar de maneira inequívoca o ataque hediondo do Irã contra Israel não merece pisar em solo israelense. Esse é um secretário-geral anti-Israel que dá apoio a terroristas, estupradores e assassinos. Fecha aspas, então,
Só para esclarecer aqui, vamos dizer assim, na letra fria da Convenção de Viena, o que é o persona non grata, né? É um termo, é um instrumento jurídico para indicar que esse representante oficial estrangeiro não é mais bem-vindo. Então, eu imagino que o Antônio Guterres não está nem dormindo, não vai dormir à noite. Não vai dormir, não vai poder ir para Israel, é tudo porque que ele virou queria. persona non grata por Israel, né, Debori? Como é que foi que ele usou ali, Gabi, no final? Assassinos, terroristas, estupradores. Isso, que dá apoio, coisas, né? Anti-Israel, que dá apoio a terroristas, estupradores e assassinos. Exato. Israel assassinou até agora em Gaza por baixo 40 mil pessoas, fora as pessoas que estão soterradas e que vão ser terraplanadas, e sobre os corpos sobre os quais eles farão resorts. Já há várias confirmações, inclusive judiciais, de que os soldados israelenses cometeram estupros em Gaza. Não é de hoje, já aconteceu diversas vezes na Cisjordânia e em outros territórios ocupados, né? E terroristas, Israel cometeu o maior atentado terrorista da história, que foi explodir pagers e walkie-talkies do lado de criança, em pessoa que estava no dentista, no médico, no advogado, no supermercado, na rua, dirigindo, pegando Uber. Então eu acho que o Israel Katz, que é aquele cara que ficou batendo boca com Lula meses atrás, né? Exato, que eu carinhosamente chamo de Israel Katzo, né? E quem fala italiano sabe exatamente o que eu estou falando aqui. Eu acho que ele está falando do próprio corpo do exército israelense, né? Agora, Gabi, uma coisa importante, a gente tem visto muita coisa em relação à guerra total. Vamos lembrar umas coisas muito rapidamente para dar contexto para as pessoas, para entender como está essa dinâmica agora lá. Primeiro, Israel invadiu parte do Líbano. É muito provável que vai roubar um pedaço do país, como fez na Cisjordânia, todos os dias, como faz em Gaza. Então vai roubar um pedaço lá. Vai entrar e não sai mais, né? Já tinha feito isso antes com as colinas de Golã, na décadas passadas, e vai fazer isso de novo agora. Agora, uma guerra entre Israel e Líbano, vamos lembrar de uma coisa, tem alguns complicadores aí. Primeiro, um complicador geográfico. Pode ser uma guerra de mísseis, pode ser uma guerra aérea, mas Israel mostra pela sua operação militar, e ainda hoje, mesmo com as guerras modernas e pós-modernas, ainda é necessário usar a infantaria e a cavalaria mecanizada, né, os regimentos de cavalaria mecanizada, que basicamente são os tanques que as pessoas conhecem. Em algum momento, você precisa invadir com cavalaria mecanizada e com infantaria, porque você precisa ocupar materialmente um território. Você tem que chegar ali, cravar uma bandeira, levantar um muro e tá por ali, aquilo ali é seu. Tem um pequeno detalhe entre Israel e o Irã, que é a Jordânia. Tem 1.200 quilômetros entre uma coisa e outra ali, né? Então, vamos com calma, que não é tão simples assim. O poderio militar de Israel é muito superior ao do Irã, mesmo que ontem eu tenha visto até na televisão brasileira, né, na Globo News, passou lá uns gráficos mostrando que o Irã até tem, em tese, uma infantaria mais numerosa que a de Israel, e tem não sei o que, não nos enganemos. O exército iraniano não é capaz de derrotar o exército iraquiano, a não ser por um milagre, por um erro estratégico de guerra, por uma decisão errada, porque a gente está falando de um exército hoje que é talvez o exército mais preparado do mundo, até mais do que o dos Estados Unidos, porque lembremos, os Estados Unidos não estão envolvidos diretamente em guerra com o seu exército já há mais de 10 anos. Então, o exército de Israel está treinado em campo. Ele é um exército muito poderoso, ultra tecnológico, com apoio dos Estados Unidos, da OTAN, com tecnologia. Então, não há comparação. Agora, pelo que eu tenho visto aí desde o começo da guerra, né, vamos lembrar que Israel já fez um atentado esse ano lá, tentando matar um líder do Hamas, que estava numa cerimônia em Teherã, atacou os headquarters lá do governo, um lugar super inacessível, conseguiram colocar uma bomba na parede do quarto do cara. Então, assim, o Irã não vive um bom momento. O que é que os analistas têm falado sobre esse novo momento? É muito mais, Gabi, uma resposta de política interna do Irã, que tem a ver com as eleições presidenciais que aconteceram lá também. O líder mais extremista que foi derrotado tem um movimento popular importante, ele pressionou o governo para dar uma resposta, para você mostrar que você tem poderio militar. Então, é muito mais uma coisa da política interna do Irã do que de uma vontade do Irã e dos seus parceiros de entrar numa guerra contra Israel. Por um lado, você tem a Rússia, que não vai conseguir fazer fronte, porque a Rússia, vamos lembrar, a Rússia está ainda lá na Síria, ajudando o Bashar al-Assad, né? Ainda tem uma questão grande lá. O Bashar al-Assad era para ter caído na Primavera Árabe, e ele só sobreviveu porque o Putin foi lá e colocou o exército lá dentro.
Ele era um dos caras que seria decapitado, como foi lá enforcado, como foi lá o Gaddafi, tantos outros, né? Saddam então, Hussein tem e ali, Gaddafi. tem o Saddam Hussein também, enforcado, né? Gaddafi, se não me engano, degolado, e Saddam enforcado, né, Rodrigo, na época, os dois, né? O Saddam ainda teve um julgamento, o Gaddafi nem isso, né? Tem o fronte da Ucrânia, que é um atoleiro, que a Rússia está ali, é uma guerra que não acaba. E, por outro lado, tem a questão da China. A China, em 2018, Gabi, o Trump, ele colocou mais bloqueios ainda contra Israel, principalmente na mineração, na siderurgia e no petróleo, né? E aí a China, hoje, é quem compra o petróleo do Irã. É a China. O petróleo do Irã é importante. Eu até separei um gráfico, não sei se o pessoal... Tem um gráfico aqui. Bem, né, a compra. Eu acho que nós podemos colocar na tela o gráfico aqui para você falar da posição da China. A China compra muito petróleo do Irã. Vamos Perfeito. lá. E aí, esse petróleo, ali, ó, isso aí em amarelo é a compra de vários outros entes estatais, em companhias privadas estatais de vários países do mundo. Vejam como cai isso com as sanções, porque os Estados Unidos falam o seguinte, não é só que os Estados Unidos não vou comprar, não é uma sanção assim. Ele bota as sanções portuárias, se você tem uma companhia privada e comprar petróleo do Irã, aí os Estados Unidos falam, bom, então você não compra mais petróleo aqui nos Estados Unidos e não vende mais aqui durante 90 dias, então ele força as empresas a não comprarem. E aí o preto aí é a compra chinesa. Então veja, quem compra petróleo do Irã hoje é a China. A China criou uma engenharia complexa no mundo todo, ela se tornou shareholder aí, sócia de empresas no Chipre, em vários outros lugares para fazer uma compra, um desvio, né? Uma compra intermediada para não parecer que está comprando diretamente do Irã, então está minimamente tentando respeitar o acordo. O fato é que a China vive um momento econômico também que está tentando fazer uma retomada econômica, rebombar a economia chinesa, e a China precisa desse petróleo aí. Eles não podem abrir mão desse negócio. Qual que é a primeira coisa numa guerra? A gente viu isso aqui nos anos 90, a guerra no Kuwait, né, quando o Saddam Hussein invadiu o Kuwait, a gente viu quando os Estados Unidos invadiram o Iraque por 2 vezes. O que eles vão bombardear primeiro ali, Rodrigo? Refinaria e poço de petróleo. A China não quer saber desse negócio. Isso é uma treta para a China, um problema. Então, assim, pelo lado dos Estados Unidos, só para terminar o raciocínio, é claro que eles têm interesse em continuar fornecendo armas para Israel. Essas armas que vão para lá, gente, elas não são de graça. O Israel compra essas armas, né? Alguma coisa ali pode ter uma negociação, uma troca de tecnologia, às vezes não é compra em dinheiro, mas Israel fornece uma tecnologia, um software, um armamento, em troca disso as empresas privadas americanas, norte-americanas, a Martin Lockheed, e todas elas vão lá e vendem e tal, mas no geral é um comércio. Então, por um lado, tem interesse em manter a indústria da guerra, para os senhores da guerra, mas, por outro lado, os Estados Unidos também não querem entrar num atoleiro contra o Irã. O Irã é um país enorme, ele controla vários braços ali, treinaram militarmente, estrategicamente o Hezbollah, os Houthis, o próprio Hamas, tem ligações com a Síria tem servido de entreposto para o próprio regime de Teherã para cruzar a fronteira ali, né? Vai para a Síria e aí vai para o Líbano. Então, não à toa que depois do 8 de setembro do ano passado, Israel bombardeou aeroportos na Síria, né? Parecia que não tinha nada a ver, tem tudo a ver. Então, Rodrigo, que ninguém quer essa bagunça. Só que quem é que vai segurar o terrorista, o carniceiro do Netanyahu? Eu tenho uma sugestão para encerrar, Rodrigo, que talvez seja o único jeito de alguém prender o Netanyahu, ou coisa pior. A gente deixa a barba dele crescer e coloca um turbante na cabeça dele. Imediatamente a imprensa mundial vai chamar ele de terrorista e aí, né, talvez tenhamos alguma chance. É isso, seria a única forma. Só assim. Enquanto o Demônio falava, eu ficava com vontade de ver de novo aquele mapa que nós mostramos várias vezes ontem, porque ele falou da Síria, né, para situar bem assim, o Irã, a Rússia um pouquinho acima, né, colocar de novo na tela o mapa ali da região, e daqui a pouco nós vamos continuar nesse assunto aí, olha, o Demônio trazia toda essa explicação, é fundamental a questão econômica, a hora que bombardear os postos de petróleo, Chico, vai mexer com o interesse chinês, a China está quieta, a Rússia não vai entrar nisso porque tem a Ucrânia. A Rússia fez um pronunciamento suave ali, mas que está de olho e tem uma ironia, assim, então não pode invadir a Ucrânia e pode invadir o Líbano na hora que quiser? É isso, e pode. É essa nota irônica
que é uma nota irônica russa, importantíssima, para matar a hipocrisia, né, de todo o Ocidente. Vamos chamar a Luísa Vilela para Só para conversar com a mostrar no mapa ali, gente. Rodrigo. Diga. Só muito rapidamente, só para mostrar Um o mapa tweet, que eu acabei Demore, de um cometer tweet. lapso aqui também. Tá, tudo bem. Não, é porque tem a Jordânia e o Iraque no meio dos dois ali, que é a distância, né? Então a distância dos mísseis que o Irã está usando é uma distância de 12 a 13 minutos para chegar em Israel. Agora você imagina, Gabi, Israel tem centenas de milhares de tanques de guerra, né? Para você fazer uma invasão com a cavalaria mecanizada e a infantaria, você tem que movimentar essas tropas por terra, no geral. O Irã, ele é conhecido no mundo todo hoje por ter os mísseis, mas também por ter drones muito capazes de explodir coisa em tudo que é lugar do mundo. Você vai colocar coluna de tanque andando de Israel até lá, meu filho, você tem centenas de milhares de quilômetros ali para o Irã ter a chance de explodir esses tanques um a um. Então não é tão simples a gente imaginar uma guerra total, porque guerra total é invasão com infantaria e cavalaria mecanizada também, tá? Só para deixar isso mais redondo. Não, é fundamental, Demore. Acho que vale a pena falar sobre essa complexidade também, né? Não é só mísseis, né? Melhor dizendo, porque desde ontem a gente teve mais de 200. Mas a gente continua acompanhando, falando sobre isso todos os dias aqui. Demore, valeu por hoje, querido. Obrigado. A gente se vê em breve. Beijão pra você. Obrigado, meu caro. Obrigado, gente. Vocês colocam 2 assuntos no meu bloco, aí vocês querem que eu fale pouco, né? Eu Então, não. Vamos aprender de uma vez só. Eu não. Vamos colocar? Vocês Senão, não. Alto lá. Um assunto. Garoto, eu vou entrar. Ai, Lô. A Heloí já tá batendo na porta. Ó, deixa eu entrar aí na conversa. Olha lá. A Heloí tá me xingando já. Tipo, sai da janelinha que eu quero sentar nessa janelinha A aí. janelinha é minha, Eu só igual o reclamo Romário de não tá com naquela você viagem da junto, seleção. Demore, só isso. Isso, a gente gosta. A gente não queria dar tchau pra beijo, ninguém, amada. né? Um beijo, Beijo, Demore. Demore. Valeu, querido. Um beijo, Tchau, beijo, querido. beijo. A gente tem que fazer o quê? 5 horas de programa, querido, pra dar conta, né? É isso, basicamente. Boa noite, Elô. Boa noite, pessoal. Já vou fazer logo um comentário em cima do que o Por Demore favor. falou, tá? Ele diz que não tem guerra total sem tanque, sem invasão terrestre. Eu discordo. Tem guerra total, sim. Não tem ocupação. Se você quer anexar território, como ele falou antes, você tem que mandar uma força terrestre. Se você quer aniquilar e destruir o seu inimigo, hoje em dia é tudo aéreo. Sim. A não ser Israel, porque tem lá aquela defesa, né, antiaérea. Mas no mais, você arrasa, como arrasou a Gaza inteira. Pois é, eu pensei Né? em Gaza quando Não você precisa falou, muito Elô. mais. A gente teve uma população, né, dizimada ali, mais de 40 mil pessoas mortas em Gaza. Você falou sobre a defesa, né, do Iron Dome, Elô. Os Estados Unidos, eu queria colocar nessa conversa aqui, aproveitando que os Estados Unidos estão dando esse apoio também, porque o Iron Dome não consegue sozinho fazer toda essa defesa dos mísseis que caem em Israel. Então, está tendo apoio de outros países, inclusive dos Estados Unidos. Desde o início, os Estados Unidos não só saem em defesa de Israel, como também, né, dão ali o suporte, a munição para que continue fazendo tudo o que está fazendo. A Marinha Americana é quem está ajudando a interceptar esses mísseis e também virou uma peça de campanha agora, porque a gente está num contexto de eleições presidenciais nos Estados Unidos. Vamos assistir o que disse a Kamala Harris ontem, que foi o dia do ataque de Irã contra Israel. Vamos assistir. I condemn this attack unequivocally. I'm clear-eyed. Iran is a destabilizing, dangerous force in the Middle East, and today's attack on Israel only further demonstrates that fact. As I have said, I will always ensure Israel has the ability to defend itself against Iran and Iran-backed terrorist militias. E na Kamala Harris declarando também o seu apoio a Israel, Inequívoco. dizendo que vai garantir a capacidade de se defender. A mesma palavra do governo de Israel. Inequívoco. Foi exatamente o que eu falei aqui ontem, né? A gente falou disso ontem e eu falei. Ela defendeu, ela não tinha compromisso nenhum, não tinha agenda e deu um jeito de aparecer em público para fazer essa declaração. Agora, como vocês comentaram mais cedo, hoje teve uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU, convocada pela França. Sim. Eu vou dizer para vocês apenas uma frase da Linda Greenfield, que é a representante, a diplomata dos Estados Unidos na ONU,
para vocês terem uma ideia do clima. Ela disse o seguinte, é muito curtinho, eu vou falar em inglês e em português na sequência. We fully support Israel. Nós apoiamos Israel. Totalmente. Repetiu 3 vezes a mesma palavra, para quem tinha alguma dúvida entender o recado. Então, assim, foi uma reunião onde vai ser impossível você tirar qualquer tipo de decisão unânime, porque o governo dos Estados Unidos sai de cara dando todo apoio a Israel. E os demais membros da reunião, todos eles, fizeram alguma menção ao fato de que dão todo apoio ao Guterres nessa história de Israel declará-lo persona não grata. Rússia foi mais além ainda do que todo mundo, disse que isso é um tapa na cara de todos nós. E o governo dos Estados Unidos, na pessoa da Linda, falou o quê? Nada. Não disse absolutamente nada sobre essa declaração de Israel a respeito do secretário-geral das Nações Unidas. Então eu acho que, assim, entre os mortos e feridos de toda essa ação bélica dos Estados Unidos, a gente está vendo aí a ONU, um moribundo que não tem muito mais o que fazer desse jeito. Elô, e você falou sobre a fala, né, da Linda Thomas-Greenfield, embaixadora americana no Conselho de Segurança. Ela também falou que o regime iraniano vai ser responsabilizado por suas ações. Foi outra frase que ela disse ali, além dessa importantíssima que a Elô trouxe. O Joe Biden também foi e disse para jornalistas que Israel deve responder de maneira proporcional, seja lá o que isso signifique, porque ele não deu maiores detalhes, né, Elô? Mas a gente sabe bem o que isso significa. Você já reparou que quando você quer depreciar uma das coisas que ele falou... Não, fala. Uma das coisas que ele falou específica foi que ele é contra Israel atacar os locais de energia nuclear do Irã. Não sei por que ele falou isso, achei curiosíssimo, estava em destaque na página da Al Jazeera, mas ele disse isso. E a impressão que eu tenho, assim, que o governo dos Estados Unidos está tão vendido nessa história, como disse muito bem o embaixador russo hoje, a impressão que eu tenho é que os Estados Unidos ficam negociando acordos de paz com eles mesmos, porque Israel não participa dessas negociações. Eles acabaram de apresentar, né, junto com a França, uma proposta de cessar-fogo ali no Líbano para acalmar a situação. Israel simplesmente desconsiderou, nem levou a sério. E já bombardeou hoje de novo Beirute. Sim. É isso, a gente decidiu, é isso. Agora, executar, não está executando. Eu ia falar, você já reparou quando você quer depreciar o adversário, você se refere como regime. O regime venezuelano. Isso. O regime dos ayatolás. Eu acho que a gente devia chamar Israel de regime sionista. O regime. Não como governo mais, porque é um regime. Então, devíamos usar essa mesma nomenclatura em relação a Israel. O regime sionista. O regime sionista está matando no Líbano, como já matou 40 mil. Porque agora eu vi aí os representantes dos Estados Unidos falando de o regime iraniano. Por que é regime? É governo. Mas tem o peso, né? Chamar de regime. Você já separa da questão democrática, você já coloca no outro patamar. Até porque, né, Elô, já que a gente está falando aqui sobre esse posicionamento de Israel ficou muito incomodado com o presidente, né, do Conselho de Segurança, o secretário-geral da ONU, né, melhor dizendo, o Antônio Guterres, porque simplesmente ele disse que a soberania do Líbano tem que ser respeitada. Também. Então, isso incomodou Exatamente. Israel. E olha que ele criticou, condenou o ataque do Irã. Os 200 mísseis do Irã lançados sobre Israel, ele condenou. Mas ele defender a resolução 1701 da ONU, estabelecida em 2006, que criou a separação e acabou com o conflito, né, entre o Líbano e Israel, isso daí ele não comentou, né, achou ruim. Aí ele acha que não dá, ele tem que ter o direito de invadir o país alheio e destruir quantos edifícios ele quiser, matar quantas pessoas ele quiser, dizendo que está fazendo ataques muito bem selecionados, com alvos muito claros. Ora, quando ele matou Hassan Nasrallah, ele fez um ataque, um bombardeio, num conjunto residencial.
destruiu vários prédios. Isso é um ataque muito dirigido, muito bem pensado, só se for muito bem pensado para matar o maior número de civis possível, né? Senão, não sei como é que classifica isso. Exato, Elô. Eu vou ler um trechinho aqui da fala do Antônio Guterres, secretário-geral da ONU. Ele disse que cada escalada é justificativa para a próxima. O ciclo mortal de violência do tipo olho por olho deve parar. O tempo está se esgotando. É absolutamente essencial evitar uma guerra total no Líbano, que teria consequências profundas e devastadoras. Quer dizer, ele não está dizendo, gente, nada... Nada que qualquer pessoa razoável fale. Exato, nada além do bom senso, uma né, linguagem... da humanidade. Uma linguagem muito diplomática, né? Não fere ninguém, uma linguagem ali acertada, um tom correto. É porque Israel quer alinhamento total. É o óbvio para quem quer parar com a matança, é o óbvio para quem não quer ver mais guerra. Isso. É o óbvio para quem quer parar com o genocídio. Agora, a resposta que os Estados Unidos e que Israel deram a isso foi: o regime do Irã será responsabilizado por suas ações, disse a representante dos Estados Unidos, e o governo de Israel disse: a resposta será, como é que é? A resposta dolorosa. Será muito pior, Dolorosa. muito pior do que eles muito mais dolorosa do que eles imaginam. Assim, como é que você vai juntar isso tudo numa reunião e tirar alguma decisão disso? Não tem como. A China também se pronunciou na reunião, e a China sempre daquele jeito sutil, né? A China é muito sutil em todas essas reuniões diplomáticas. Ela dificilmente fala uma coisa assim muito clara, muito direta. Mas a China disse o seguinte: os grandes países com influência devem tomar atitudes responsáveis. Claro que ela está falando para os Estados Unidos, né? Não tem a menor dúvida. Menor dúvida. País influente, grande país influente, que deveria agir com mais responsabilidade, em vez de ficar fomentando a linguagem belicista, como eles estão fazendo, né? Exato. Elô, você estava falando sobre mais um ataque que aconteceu hoje. Eu queria trazer mais informações sobre isso, né? No sul do Líbano, tem ali, né, uma questão entre o Hezbollah, o exército de Israel, que foi muito intensificada hoje, essa questão do conflito. A Al Jazeera falou a respeito disso e Israel disse que perdeu 8 soldados. Hoje Israel voltou a bombardear Beirute, então o governo do Líbano informou que nas últimas 2 semanas os bombardeios de Israel mataram mais de 1.000 pessoas, como eu disse na abertura do programa, e deixaram 6.000 feridas também. Uma informação extra aqui a respeito, né, da FAB, da nossa ação aqui para resgatar, né, para trazer repatriação, é o termo correto, das pessoas, dos brasileiros. Decolou do Rio um avião da FAB para iniciar a repatriação desses brasileiros que estão lá no Líbano. Vão ser mais de 200 pessoas que vão ser retiradas nessa primeira leva, né, Lu, vamos dizer assim. Exatamente. Agora, Gabi, essa reunião do Conselho de Segurança da ONU, você tinha todo mundo ali sentado um de frente para o outro, né? Então você tinha os Estados Unidos, Israel, Líbano, Irã, e o governo do Líbano, o representante do Líbano, lembrou que o Líbano e o Israel têm uma longa história de conflitos e que em todos os 3 últimos conflitos, os 3 grandes conflitos, Israel perdeu todos eles. Como quem diz, será mais uma. Ele ainda disse assim, as árvores, as oliveiras que vocês matam com o seu fósforo branco, renascerão e darão frutos novamente. Então, assim... É preciso acabar com essa história, é preciso acabar com esse ciclo de violência, com esse ciclo de mortes, porque, como eu disse ontem aqui, Israel não terá paz dessa maneira, não construirá. Ele pode até, o governo de Israel, como disse o Rodrigo, o regime sionista de Israel pode até tomar novos territórios, não ganhará em troca a paz de forma alguma. É isso, Elô. Obrigada por hoje. Vamos continuar acompanhando essa história que está longe, muito longe de ter um desfecho, né? Ainda a gente vai ter muito o que falar sobre isso, infelizmente, Elô. Infelizmente. Cada vez que Israel avança noite, e domina... pessoal. Boa noite, Elô. E domina um território a mais, assim, eu fico pensando... Eu fico lembrando
da Alemanha nazista, né, que dizia que a Alemanha precisava ter o seu espaço vital ampliado. Aí eles anexaram a Áustria, tomaram as regiões ali da República, do que era a Tchecoslováquia, a República Tcheca, porque o espaço vital alemão precisava ser respeitado. O que Israel faz é isso. A mesma coisa, está avançando. Está avançando. Expansionismo total. Ocupação e expansionismo. Tomaram as colinas de Golã já há muitos anos, agora arrasaram com Gaza, podem fazer daquilo ali um vazio populacional. Né? O Líbano está indo para o espaço. O Líbano está indo para o espaço, literalmente. O Iêmen vai também no mesmo... É o que eles chamam de redesenhar o mapa do Oriente Médio numa fala arrogante, assim, absurda. Isso, bom, não podem ganhar durante algum tempo, mas a médio prazo a derrota é certa, né? É isso, Rodrigo. Vamos virar um pouco a página aqui para falar mais uma vez da Fatal Model, né, que se identifica como o maior site de acompanhantes do Brasil. Essa agência patrocina o Clube Vitória. Explicar essa história, né? O clube entrou nessa história, ele publicou um vídeo em defesa da agência, da Fatal Model, só que a oposição no clube soltou uma nota de repúdio. Essa é a história. A gente vai chamar o Eduardo Moreira para conversar com a gente, explicar melhor. Acabou de sair essa história. Edu, boa noite para você. Já temos Edu aqui com a gente? Ele aí. Boa noite, Edu. Bem-vindo de novo. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Boa noite, Rodrigo. É muito significativa, muito importante essa nota que foi publicada. E importante a gente dizer, sem que a gente tenha tido qualquer participação, a gente foi avisado pelos nossos seguidores que tinha sido publicada essa nota agora. Foi publicado há talvez 1 hora atrás, mais ou menos. E é uma nota que ela foi emitida pela Frente Vitória Popular, que é formada por sócios do Clube Vitória. E por que ela é tão significativa? Porque ela restabelece a verdade dos fatos, né? Vamos lembrar que o vídeo, que foi o vídeo postado pela Fatal Models em colaboração com o Esporte Clube Vitória, era um vídeo, e eu já digo porque eu estou colocando no passado, era um vídeo que pegava um trecho de poucos segundos de uma fala minha, distorcia completamente o contexto e tentava colocar um conjunto de milhões, e o número é assim, milhões de seguidores contra mim, utilizando uma mentira, uma distorção dos fatos. E o que eu nunca entendi, e eu falei, se eu torcesse para o Vitória, eu ficaria extremamente incomodado com isso, é que o Vitória sequer tinha sido citado na história. Por acaso, o jogo que eu usei como exemplo, e a denúncia inteira era sobre uma propaganda no horário inadequado. Era isso. E com cuidado de, na denúncia original, falar que não se tratava nem de juízo de valor sobre a profissão, nem sobre o site. Eu ainda tive esse cuidado na hora, né? Que aconteceu? Foi postado no perfil oficial do Esporte Clube Vitória, quando o exemplo dado era um jogo de Botafogo e Corinthians, veja só, não tinha nada a ver com Vitória, o exemplo original, e com isso o nome do Vitória foi dragado para essa discussão. O que aconteceu? Para surpresa deles, né? E confesso, até para mim é dado a dimensão e o tamanho, a quantidade de críticas e comentários negativos que eles receberam no perfil da Fatal Models e no perfil do Vitória, dizendo que aquilo ali era um absurdo, uma distorção dos fatos, que não tinha nada a ver com isso, a denúncia, foi tão grande que, pasmem, meus amigos Chico, Rodrigo e Gabi, chegou ao ponto onde a Fatal Models teve que, inicialmente, ela tentou começar respondendo os comentários, não conseguiu, começou a apagar os comentários, não conseguiu dar conta da quantidade de comentários críticos à postura dela. Ela começou a bloquear os usuários. E qual foi a última medida que aconteceu? A Fatal Models tirou o Instagram dela do ar para não receber mais críticas e eu posso falar para vocês agora, o Esporte Clube Vitória tirou a postagem do ar. É óbvio que nós estamos tomando todas as medidas jurídicas cabíveis, mas isso é uma vitória que a gente tem que comemorar. Isso, restabelecer a verdade dos fatos, numa luta onde a gente, enfim,
O ICL ele tem muita vontade, muita empolgação, tem uma comunidade muito engajada, mas nesse mundo dos milhões e bilhões, a gente é pequeno. A gente é pequeno, mas a força dessa comunidade hoje conseguiu a sua primeira grande vitória. E talvez aí num trocadilho infame relacionado a essa postura dos sócios do Vitória e ao perfil do Esporte Clube Vitória, tirando esse post que tinham feito com essas informações distorcidas e maldosas da Fatal Models. O clube foi usado de uma maneira irresponsável pela Fatal Models. E eu faço questão de ler a nota para vocês, que eu acho muito importante a gente ler essa nota e acho importante as pessoas que quiserem absolutamente, espontaneamente, ir nesse perfil e reforçar essa atitude no sentido de elogiar a coragem, porque precisa ter coragem para fazer uma nota como eles fizeram, a Frente Vitória Popular. Eu acho que vale a pena. Então eu vou ler para vocês a nota. Nota de repúdio, e a nota de repúdio, na capa da nota, eles dizem o seguinte: não há justificativa para o Vitória entrar em disputas de um patrocinador quando o clube sequer foi mencionado. Não aceitaremos que o Vitória seja usado para interesses alheios ao do clube. Vamos ler a nota para vocês que eu acho importante. Vamos lá. Nos últimos dias, por decisão do Conselho Gestor, o Esporte Clube Vitória foi envolvido em uma crise que não lhe compete. A patrocinadora do clube, Fatal Model, foi denunciada junto a outras empresas pelo canal YouTube ICL Notícias. A denúncia envolvia, entre outras acusações, a veiculação de anúncios publicitários nos jogos de futebol em horários inadequados, já que o público-alvo da patrocinadora é adulto e os jogos ocorrem em horários assistidos por crianças e adolescentes. Perfeito! Foi só e exatamente isso. O Vitória, preste atenção, o Vitória não havia sido citado. Porém, o Conselho Gestor decidiu aceitar um vídeo colaborativo da patrocinadora no perfil oficial do clube no Instagram, no qual a empresa respondia ao ICL Notícias sem mencionar o clube. A verdade dos fatos aparecendo. Vamos para o final da nota, por favor. Vamos lá. Não há justificativa para o Vitória entrar em disputas de um patrocinador quando o clube sequer foi mencionado. O post colaborativo no perfil oficial acabou levando o Vitória ao centro da disputa, com o apresentador do ICL Notícias questionando os motivos da publicação. E aqui um adendo meu. E isso foi exposto para milhões de pessoas. Tá? A mentira, que foi a distorção dos fatos da Fatal Models, foi exposta para milhões de pessoas. E isso, infelizmente, a gente não consegue apagar. Como se já não bastasse tal exposição negativa, no dia 1º de outubro, a patrocinadora enviou uma camisa oficial do Vitória ao apresentador do ICL Notícias, eu, Eduardo Moreira, personalizada com o seu nome, novamente usando a imagem do clube em contextos negativos. A empresa extrapolou qualquer limite do tolerável nessa já contraditória relação. E aí as medidas que estão sendo tomadas. Diante desses fatos, repudiamos a participação do clube nesse imbróglio e informamos que a Frente Vitória Popular está protocolando requerimento assinado por seus conselheiros do Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal, solicitando o acesso ao contrato entre o clube e a patrocinadora. O objetivo é conhecer na totalidade os termos do acordo, verificando, dentre outras coisas, as obrigações recíprocas, se há obrigatoriedade de publicações conjuntas, como é tratado o tema da associação da imagem e símbolos do clube com os da patrocinadora, a definição de responsabilidades, etc. Chico, Rodrigo e Gabi, a verdade aparece, a coragem é premiada e o nosso papel do ICL ele vai seguir sendo feito. Hoje é um dia para a gente saber que a primeira vitória nessa injustiça que foi cometida, ela está sendo conquistada. Mas a gente entrou com todos os procedimentos legais cabíveis para que todas as injustiças sejam corrigidas. Então, eu fico muito feliz com essa nota e eu acho que toda essa comunidade que veio em apoio total ao ICL tem que se sentir vitoriosa também.
É isso, Edu. Então a gente trouxe aqui a nota completa, né? Uma nota de repúdio da Frente Vitória Popular, dizendo que não tem justificativa para o Vitória entrar em disputas de um patrocinador quando o clube sequer foi mencionado. A preocupação da torcida, né? O nome do clube está em jogo nessa hora. Eu achei muito bem construída a nota, assim, né? Sim. Com apego aos fatos, né? E até algumas minúcias, assim. Estudaram o assunto. Certeira, exatamente. E foram certeiros, assim. Não fizeram só oba-oba, porque a oposição podia também estar lá para... Né? Foram, nas minúcias cuidadosa. Do uso do nome do clube, né? Nota cuidadosa. Sim. Isso aí. É isso. Como deveria ter sido a primeira postagem, né? E não foi cuidadosa. Pois Mas vamos que vamos. Eu fiz questão de entrar hoje porque é muito importante e muito significativa essa nota. Vamos nessa então, Edu. Obrigada por hoje. A gente se vê em breve de novo. Bom programa para vocês. Valeu, Obrigado, Edu. meu caro. Boa Até noite. mais. O Gabi, o Edu falou 2 vezes que foi uma vitória importante, né? Sabe que lá os torcedores do Bahia, para não falar esse nome, eles usam triunfo. Foi um triunfo. Então eu diria que foi um triunfo importante. Aqui no ICL também. Tem, eu sei. Tem torcedor do Bahia. É o Zeda aqui. Vou perguntar para ele depois. Se ele... Foi um triunfo essa nota. Bom, seguimos por aqui agora para falar sobre outros assuntos importantes também, repercutindo eleições. Guilherme Amado vem com a gente para trazer as apurações da coluna dele, e são muitas, e a gente está em período eleitoral, então tem muito assunto para tratar aqui com Guilherme Amado. Querido, boa noite, bom ter você aqui. Boa noite, Gabi, boa noite, Rodrigo, boa noite, Chico, boa noite, comunidade. Boa noite, meu caro. Vamos nessa, Gui, eu vou trazer a primeira notícia para você poder explicar para a gente mais detalhes. Os servidores da Prefeitura de Curitiba que foram coagidos, né, a doar para a campanha de um prefeito, o prefeito de Eduardo Pimentel, né? O atual prefeito. Pimentel, exatamente, o atual prefeito do PSD, que é o candidato apoiado por Jair Bolsonaro, portanto, candidato bolsonarista. O superintendente de tecnologia da informação da prefeitura, que é o Antônio Carlos Pires Rebelo, ele informou aos servidores que eles teriam que comprar convite, gente, pela bagatela de R$3.000. Rapaz, 3 milzinho para um jantar da jantarzinho campanha. de nada, né? 3 mil. Vamos ver o áudio, ou melhor, ouvir o áudio que Guilherme Amado, né, a coluna do Guilherme, obteve, né, na apuração. Olha, deu uma repercussão essa matéria do Guilherme, Vamos essa ver, nota. então, para entender melhor. Vai ter um jantar, né? E todo mundo que pode colaborar com o jantar vai precisar fazer, né? Não é pouco, não é baixo, mas já veio determinado como vai ser. É um convite de R$3.000. No nosso caso, quem tem FG5 e FG6 não pode fazer o Pix direto. Então tem que pedir, por exemplo, para alguém fazer, sua esposa. Já teve até repercussão depois que o Guilherme publicou essa matéria, gente. Alguns desdobramentos aqui, olha só. Vou pedir para a nossa produção colocar aqui na tela. Um servidor de Curitiba chorou ao ser coagido a doar para o candidato do prefeito. Superintendente que coagiu servidores de Curitiba é exonerado. E o MP orienta que a Prefeitura de Curitiba devolva dinheiro a servidores. Quer dizer, 3 milzinho, Guilherme Amado, para apoiar um jantar? Não, é gravíssimo isso. É gravíssimo. E ainda diz, não, doa com o nome da sua esposa, para não ficar... Porque quem tem cargo de confiança, acho que era isso, né, Guilherme, que ele dizia, não pode doar, né, é isso? Exato, tem um impedimento legal e aí a gente identificou uma série de servidores que estavam nessa reunião que colocaram, coincidentemente, né, a mãe doou, o marido doou, a esposa doou, o irmão doou e outros que não ocupavam função comissionada das mais altas, né, eles próprios doaram, comprando o convite para um jantar que foi no início de setembro a R$3.000 cada. E o áudio é horrível, gente. Tem um momento que o servidor começa a chorar e falar que ele não tem esse dinheiro, que esse dinheiro é um valor que para ele teria que parcelar para ter um valor desse. E aí esse superintendente de tecnologia que a gente viu agora há pouco, o Rabelo, que estava falando, né, que é a pessoa que está coagindo,
Ele fala assim, olha, você dá seu jeito, não vamos nem continuar essa conversa, senão vou ser obrigado a te demitir. Assim, na frente de todo mundo. E o mais curioso é que ele começa a conversa, esse Rabelo, falando assim, eu recebi a incumbência de falar com vocês. Quer dizer, é muito claro que a estratégia que a prefeitura seguiu, que a candidatura do Eduardo Pimentel seguiu, de dizer que foi um voluntarismo do superintendente de tecnologia, não cola. Porque, assim, primeira coisa, quem é um louco que, a título de puxa-saco, para querer agradar o chefe, sem combinar com alguém, vai coagir servidores a doarem R$3.000 cada um para uma campanha, dizendo que tinha que doar, olha grau de minúcia, não doa para o candidato, não, doa para o caixa estadual do PSD. Olha só. Não, Era orientado nesse nível. Não, e ele diz assim, não é pouco, mas não tem jeito, já veio orientado assim. Ele diz isso, ele pode até buscar a palavra Exatamente. exata. Só resta cumprir. Ele fala isso, já veio ou seja, já veio pronto, ele não estava inventando. Então, isso não pode ensejar pedido de cassação da candidatura, Guilherme? Ou alguma... Deveria, né? Assim, pelo menos uma investigação eleitoral para pegar a cadeia de comando. Assim. De novo, se tivéssemos um MP eleitoral célere, uma justiça eleitoral célere, ontem tinham pego o celular desse cara. Ontem tinham apreendido o celular desse cara, tinham feito uma operação, tinham pego o celular, computador, tudo que pudesse ter para provar onde que está essa cadeia de comando, porque possivelmente pode chegar no candidato que provavelmente vai ser eleito no domingo e vai ser prefeito de Curitiba, uma cidade super importante. O Eduardo Pimentel, Gabi, ele atualmente é o vice-prefeito do Rafael Greca. O Rafael Greca apoia a eleição dele, ele é o atual vice e está se candidatando a prefeito. E vai provavelmente, pesquisas estão mostrando que ele vai ser eleito com folga, se não esse domingo, num segundo turno confortável. É apoiado pelo Bolsonaro, que, aliás, ficou completamente calado com essa história, como se não fosse o candidato dele. Curitiba, vamos lembrar, é uma cidade que se tornou muito bolsonarista, né? A cidade da Lava Jato, a cidade que, inclusive, muitos cidadãos de lá se orgulham disso, de ser a cidade da Lava Jato, e o Bolsonaro está completamente calado. O Eduardo Pimentel fez uma estratégia de se descolar, né, dizer que não tem nada a ver com isso, como se o dinheiro fosse para a campanha de outra pessoa. E o pior, a campanha até agora não falou nada de devolver o dinheiro dessas pessoas. Quer dizer, está provado que essas pessoas doaram coagidas e a campanha do Eduardo Pimentel não fala em devolver o dinheiro do cara que chorou, dizendo que não tinha dinheiro para doar. Gente, isso é inacreditável. E aí o Antônio Carlos Pires Ribeiro, que a gente cita também, é superintendente da prefeitura, né, de tecnologia e informação lá da prefeitura, ele que orientou, né, porque é de tecnologia e informação e não fica preocupado que tinha alguém gravando. O superintendente é esse. Fala isso na maior cara de pau. E num tom de que não é coagindo, ele está exigindo, ou dá ou desce. Tecnologia e informação. Ou dá ou perde o seu cargo, cara. É muito pesado. Foi ele que fez a orientação toda, olha, colocar amigos próximos, né, parentes, para não identificar e tal. E aí, ele também disse que o esquema era ajuda para a campanha, ele usou esse termo, né, a ajuda para a campanha, e que seria melhor do que fazer caixa 2. Então, ele estava falando, gente, não é legal, tá? É melhor do que fazer caixa 2. Ele adotou uma coisa ali do crime comparado, né? Vamos comparar qual é o crime pior, a disciplina do crime comparado. Isso é rachadinha. Esse é pior, cara. Rachadona. Esse é pior, você coagindo um cara que tem emprego que depende do outro para aprovar o emprego, e você força aquele cara a pagar isso para manter o emprego, sabe, é muito mas não é aí pesado. Que tá, Chico, não é nem para manter o emprego. No momento da reunião, um dos servidores pergunta assim, não, mas se eu doar, eu estou garantido que eu vou continuar na próxima gestão? Aí o cara falou, não tem garantia de nada. Mas se doar,
mas se doar tem mais chance. Ajuda a continuar, ele usa esse termo, né? Ajuda a continuar. Se doar, fica no jogo, fica aí na fila esperando. Ou seja, condicionado, cara, isso é... É gostado que a direita curitibana tem todo o discurso da moral. Foi tudo em nome da moral, em nome do moralismo, de combater a corrupção. Isso é corrupção, é extorsão, é bandidagem, banditismo, tudo. Eu fico imaginando todo o contexto, né? Porque a gente está falando, a gente ouviu o áudio e tal, mas ali o servidor dizendo que tem que pagar e o outro começa a chorar, diz que não pode, não tinha o valor. Aí ele diz, olha, eu não quero discutir com você, porque senão você é obrigado a te demitir, né? Foi mais ou menos nesses termos. Então, a gente não vai discutir. O que você faz com uma pessoa dessa, né, gente? É um negócio assim, já pensou? É inacreditável essa história, Gui. Bendito não, e parabéns aos servidores, né? Aos servidores, à servidora, o servidor, que teve coragem de gravar isso, né? E de passar para a imprensa, porque, infelizmente, esse tipo de episódio, gente, deve ser comum Brasil afora. O país todo deve ter isso, né? Como tem a rachadinha. A rachadinha é a mesma coisa, né? Se todo servidor tivesse coragem, que trabalha no gabinete de um deputado, de um senador, onde tem rachadinha, em Assembleia, na Câmara, no Senado, se houvesse servidores que tivessem essa coragem, não dá nem para a gente exigir isso dessas pessoas, porque isso é uma coisa desesperadora. Quer dizer, a pessoa precisa do dinheiro, né? Ela para ganhar... tirar R$2.000 por mês, ela topa no salário de 5 devolver 3. É nesse nível, né, que as rachadinhas funcionam. Sim. Quando não é coisa pior, às vezes tem rachadinha, no caso do Flávio Bolsonaro tinha caso assim, tem rachadinha que o cara não tem que trabalhar, ele não vai trabalhar, então quer dizer, ao mesmo tempo ele é um fantasma, recebe R$1.000, R$500 e o resto todo devolve, recebe o salário lá de 8, devolve 7 e pega 1, para não ter que trabalhar. Quer dizer, vende o seu nome por R$1.000. Isso é errado, obviamente errado, né? Mas é muito triste, é muito covarde, né? Muito. Demais. Ô Gui, eu queria trazer um outro assunto aqui, porque a gente está chegando aos finalmentes, né? Mas antes, foi um caso que foi revelado pelo Guilherme Amado e a gente teve desdobramentos, que é o caso do ex-ministro de Direitos Humanos, né, Silvio Almeida, que começou em 2022. A ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco, declarou que a importunação sexual do ex-ministro começou lá em 2022. Essa foi a declaração dela em depoimento à Polícia Federal hoje. Então, novidades a respeito desse caso. A Mônica Bergamo da Folha também, Andréa Sadi do G1 publicaram essa apuração, mas começou com uma apuração lá do Guilherme Amado, né? E também, Gui, você trouxe uma outra informação de que teve uma pergunta que os investigadores da Polícia Federal deixaram de fazer para a Aniele Franco, que seria fundamental, né? Quais são as autoridades a que ela teria relatado antes desse caso vir à tona, Eu gostei da manchete. A pergunta que a PF esqueceu de fazer para a Aniele Franco. Não, porque é uma pergunta, é uma pergunta, obviamente, você captou a ironia, Rodrigo, mas é uma pergunta como se fosse uma coisa assim, possível de alguém esquecer. É claro que a PF não esqueceu. A PF não quis fazer a pergunta que criaria um problemão de governo, né? E que desde o início dessa história é um desdobramento natural desse caso, independentemente de ser verdade, de se provar, de não se provar o que a Aniele falou, o fato é que foi noticiado que ela contou para a Janja. Mônica Bergamo deu isso, Malu Gaspar publicou isso. Na minha apuração, eu coloquei isso na primeira reportagem, eu confirmei com ministros durante a apuração que ela tinha contado a esses ministros. Então, eu também recebi essa informação, não vou obviamente abrir os ministros por uma questão de manter o off. Agora, se a Janja soube, presume-se que o Lula soube. E aí a gente precisa, para o bem do país, porque agora é o Lula, amanhã vai ser outro presidente lá. O que foi feito? Isso tem que ser explicado. Não foi feito nada? Por que não foi feito nada? Né? Se uma pessoa poderosa como a Aniele se dizia vítima, chegou para colegas de governo, para a primeira-dama e falou, fui vítima de assédio, e não foi feito nada com isso, qual a sensação que uma funcionária simples
uma servidora eventualmente assediada, o que ela sentiria, né? Qual confiança que ela teria no sistema de funcionamento de combate ao assédio do governo para levar a denúncia dela à frente? Exato. Essa é uma pergunta fundamental que não acontece só no governo, né? Porque a gente tem acompanhado, acontece em empresas, acontece em muitos casos de mulheres que são assediadas, né, em empresas privadas e também em, a gente está falando aí no caso do governo, né, uma instituição, né, de Estado gravíssimo e fundamental você ter feito essa cobrança, Gui. Obrigada por hoje, está trabalhando também esse mês, hein? Porque olha, é apuração atrás de apuração, é furo atrás de furo que ele traz aqui pra gente. Valeu. Muito bom. Vamos trazer a notícia, né, meus amigos? É isso aí. Muito bom tê-lo aqui mais uma vez. Valeu, querido. Boa noite, querido. Boa noite. Valeu, bom programa. Valeu, abraço. Até mais. Falando na ministra Aniele Franco, você sabe que ela tá, Rodrigo, na lista da revista Time como um dos 100 nomes da nova geração. Ela publicou nas redes sociais, no Blue Sky, ela foi para lá fazer esse anúncio, então ela publicou nas redes sociais, estou muito, muito feliz e honrada, foi divulgada hoje a lista da Times 100 Next, a revista Time, eu sou a única brasileira na lista nesse ano, olha só. A seleção de nomes da nova geração, estrelas em ascensão entre artistas, ativistas e personalidades que vão influenciar os rumos do mundo no próximo ano, e a ministra Aniele Franco está lá. Entre as 100. Poderosíssima, né? Next, são os 100 próximos, vamos dizer assim, né? Os 100 que vem aí, né? Os 100 que estão vindo aí, né? Importantíssimo. É isso. A gente já teve outros, né? Outros brasileiros aí nessa lista, mas dessa vez a única brasileira. Importantíssimo essa informação que a gente traz aqui nessa reta final. E vamos falar também sobre o novo livro de Gessé Souza, nosso querido Gessé. Encontrei o Gessé na calçada aqui chegando hoje no ICL, para minha alegria. E sabe o que ele me fala? Ele, Rodrigo, achei que ele ia falar alguma coisa assim. Ele falou, usei o seu paletó no programa de hoje, na gravação Rodrigo, de hoje. Eu devo dizer eu falei, que... olha só. Sua colaboração na aula, na bela aula do Gessé. Se eu não posso emprestar argumentos e conhecimento, eu emprestei pelo menos o paletó, Gabi. Eu vou dizer que eu tive influência nessa... você falou, usa o paletó do Rodrigo. Porque ele estava sem, né, um blazer, ele falou, nossa, eu queria tanto um blazer, porque ele veio no Em Detalhes, né? Eu já tô aqui dando spoiler. Pra você. Foi para dar entrevista para o Em Detalhes, então sexta-feira vai ter Gessé, a gente vai falar sobre o pobre de direita no Em Detalhes, às 10h30 da manhã. Mas ele falou, poxa, eu tô sem um blazer. Aí eu falei, olha... Tem um que fica aí. A gente pode ali, de repente, ali no camarim, resolver esse problema. Então, fui pegando flagra aqui. E o Gessé também entregou. Ele não me entregou, mas eu tô me entregando. Tá bom, ótimo. Cumpriu uma bela você missão. Pode. Então tá uma bela missão esse blazer. Muito bom, ele cumpriu uma bela missão para a gente conversar sobre o pobre de direita, né? Tem um replay dessa aula que foi maravilhosa no último domingo, com o Gessé Souza, Edu Moreira, eleições municipais se aproximando no próximo domingo e é uma oportunidade importante para a gente discutir, né, quem são esses políticos que estão tentando angariar os votos, né, dos mais pobres e dos mais vulneráveis, né, o opressor querendo justamente que o oprimido vote nele. Então, é para a gente entender como que eles estão chegando, né, nas pessoas, usando as redes sociais, as fake news. Votando no inseticida, como diz a lenda popular. Então, muito bem. Então, a gente vai entender melhor nessa aula. Para quem já assistiu, pode rever no nosso replay, acessando icln2.com.br para assistir de novo. E para quem não assistiu, é uma oportunidade para assistir pela primeira vez essa aula do Gessé, uma conversa com o Edu Moreira também. Descubra como as pessoas são manipuladas para defender ideais e candidatos que as prejudicam. Belo alerta para domingo, hein? É isso. Então tem replay e tem o Gessé num outro papo com a Gabi, mas não tem dia ainda certo, né? Tem, sexta-feira. Sexta-feira. Sexta-feira, 10h30 da manhã. Sexta-feira. Mas todo dia a gente tem papo aqui, né? Dá para acompanhar todos os dias Em Detalhes. Mas já fica o spoiler aí que sexta tem Gessé Souza, né? Não é todo dia. Muito bom. Pessoalmente no estúdio. É isso aí, pessoal. Então vamos nessa. Hoje a gente tem provocação histórica com o nosso querido professor Lindenberg Pareto. Rapaz, estudei com ele, o entrevistado, o Henrique Carneiro. Olha só. Estudei com o Henrique Carneiro. História do vício e da virtude. A gente vai, então, acompanhar a partir de agora o nosso convidado para falar sobre o assunto, né? História do vício e da virtude.
Você não sabia que você tinha estudado com ele? Estudei com o Henrique Carneiro, não com o Lindenberg, com o Henrique Carneiro. Ele é professor hoje, professor lá na História, na USP. Quando eu fiz História, eu estudei com ele também. Ou seja, um historiador também que vai conversar com o Lindenberg. Exatamente. Agora. É isso aí. História do vício e da virtude. Muito bom, gente. Acompanhe, então, a partir de agora. Vale muito a pena. Amanhã a gente está de volta com informação a partir das 7 horas da manhã. No Desperta com Leandro Demore. À noite, claro, estaremos de volta aqui no ICL Notícias, segunda edição. Eu, Rodrigo Viana e Chico Sá, Opa, de volta amanhã. Estaremos Valeu. aqui. Boa noite para todo mundo. Boa noite, boa noite. O lançamento do livro do Gessé Souza, O Pobre de Direita, foi um estouro. Dezenas de milhares de pessoas assistindo, interagindo, e ele jogando luz num assunto que é muito comentado, muitas vezes até cheio de preconceito e pouco compreendido, né? As pessoas saíram da aula assim maravilhadas com a capacidade do Gessé de explicar esse tema que é tão importante, principalmente por causa do momento que a gente está vivendo, do momento político. As eleições estão aí, né? Batendo a porta. Se você não assistiu à aula, a notícia boa é que a gente liberou o replay por pouco tempo, até porque a gente acha que é muito importante as pessoas assistirem por causa desse momento político. No final da aula, a gente preparou uns presentes também para toda a turma que ainda não faz parte da comunidade ICL e quer fazer parte. E isso está valendo para você que assistiu o replay também. Você vai curtir. Um abraço e boa aula.